é precioso para você? A primeira vez que vi o livro de Mormon, eu tinha 17 anos. Senti que a mensagem era para mim. Quando leio o livro de Mormon, sinto como se fosse uma carta de casa, mas é meu Pai Celestial falando diretamente comigo sobre o que preciso na vida. Alma, capítulo 56, versículo 47. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante, não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. Se lhe oferecessem diamantes, rubis ou o livro de Mormon, o que você escolheria? Até que ponto o livro de Mormon é precioso para você? A primeira vez que vi o livro de Mormon, eu tinha 17 anos. Senti que a mensagem era para mim. Quando leio o livro de Mormon, sinto como se fosse uma carta de casa, mas é meu Pai Celestial falando diretamente comigo sobre o que preciso na vida. Alma, capítulo 56, versículo 47. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante, não temiam a morte, e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. I truly believe that one virtuous young woman or young man led by the Spirit can change the world. My name is Daniela and I'm 13 years old. Before I had joined the church, my family was looking into which church should we go to. One day I was flipping through the channels and I came upon this ad that offered a free King James Bible. So I quickly grabbed the phone and called them up. I think about a week later, we hear this knocking on the door. My dog was barking crazy, and then we noticed that these two men were dressed in suits. And then they had like their little name tag and everything. So we let them into our house. They explained to us about the Book of Mormon, Joseph Smith, and church. After I got baptized, I basically felt reborn, like most people say, like new, like I was this fresh clean. I knew it was like a new beginning of a new chapter that would have an awesome ending. The action she took, calling the ad on the TV, is probably the most important move that my family has made. With her doing just that act of wanting and calling has brought truth to our family and has put us on the right path. Daniela, she has surpassed me a great deal, and with the church, I know she's gonna be even better off than what I was. I know that this is his church because the feeling I get each time I'm partaking of the sacrament, each time I sing the hymns, or each time I say the young woman's theme. I know that's true, just as you know that the sky is blue. I believe every single thing that everyone has told me in a church because I see it in my everyday life. I know that the church is true, that Jesus Christ is my Savior, and I know that the gospel is true.
imaginamos que Deus tem todas as suas bênçãos trancadas numa imensa nuvem no céu, recusando-se a nos concedê-las, a menos que cumpramos algumas exigências rígidas e paternalistas que Ele estabeleceu. Mas os mandamentos não são assim. Na verdade, o Pai Celestial está sempre derramando bênçãos sobre nós. É nosso temor, nossas dúvidas e nossos pecados que, como um guarda-chuva, bloqueiam essas bênçãos e impedem que cheguem até nós. Seus mandamentos são as instruções carinhosas e a ajuda divina que Ele nos dá para fecharmos o guarda-chuva e recebermos a constante chuva de bênçãos celestes. O Criador dos mares, das areias e das infinitas estrelas está estendendo a mão para você hoje mesmo. Está oferecendo a grande receita de felicidade, paz e vida eterna. Quando eu era criança, perseverar até o fim para mim significava, sobretudo, esforçar-me mais para ficar acordado até o fim das reuniões da igreja. Ao chegar à adolescência, meu entendimento dessa escritura não aumentou muito. Eu a associava ao meu reconhecimento do empenho de nossos membros idosos para ficarem firmes até o fim da vida. Perseverar até o fim, ou permanecer fiel às leis e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo no decorrer da vida, é um requisito fundamental para a salvação no reino de Deus. Essa crença diferencia os santos dos últimos dias de muitas outras denominações cristãs, que ensinam que a salvação é concedida a todos os que simplesmente creem e confessam que Jesus é o Cristo. O Senhor não deixou margem para dúvida ao afirmar: "E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim,
terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Portanto, perseverar até o fim não é apenas uma questão de suportar passivamente as circunstâncias difíceis da vida ou ir levando. Nossa religião é ativa e ajuda os filhos de Deus ao longo do caminho estreito e apertado que lhes permite desenvolver seu potencial pleno durante esta vida e voltar à presença dele um dia. Com essa perspectiva, perseverar até o fim é algo edificante e glorioso, e não penoso e sombrio. Nossa religião é uma religião de alegria, esperança, força e libertação. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Me quero te consumir.
how to understand the love of the Lord when He gives you more trial. For example, in my personal life, I have more trial than anything else. Trial to have a baby, we cannot have. And we are here going to the temple, doing every single thing we are supposed to do. And nobody can help you, only Him. How to understand that? Okay, I repeat. Everybody can have what she wants or something better. Now you want children, rightfully so. The tragedy, the modern tragedy of abortions, for example, being what they are in a world filled with sisters and brothers like you who want children. That is something I'm sure God is going to have a long conversation with some people about. But setting that aside, you're falling into a trap that I want everybody in this room to avoid. And that is, God must not love me if I suffer. I must be being penalized if I suffer. I must be doing something wrong, or I can't get an answer to my prayer, or I can't find the solution to my problem because it's just one trial after another. Can you see the danger of thinking that way? Every person I know in this book suffers. And here's, you ready for this? May not be the most encouraging thought you've ever had in your life. The more righteous you are, the more suffering there is. I was sent with President Faust to go on an assignment to Jerusalem by President Hunter. But I had the strong feeling, a prompting, that I wouldn't see him again. And I couldn't bear that thought. And so I went over and knocked on the door to say goodbye, and that President Faust and I were dutifully on our way. And President Hunter was ill. And he was very ill, and I don't know that the church knew how ill. We don't talk about each other's health much. And I said, "Oh, Sister Hunter, forgive me. I thought I was doing the right thing, and I've done the wrong thing. Just tell him I love him. Just tell him that I love him with all my heart." And she said, "I will," and I ran. She closed the door, and President Faust and I went to the airport, and we got as far as London. And waiting at the off-ramp as we got off, changed flights, was the standard little card that you've all seen. Mr. Faust and Mr. Holland. And President Hunter has died. And so we turned around, aborted the flight, aborted the trip, got back on the plane. Sister Faust and Sister Holland were with us, and flew back to his funeral. Now, what no one in this room must ever do is say, "Well, didn't God love Howard Hunter?" I'm not sure about how he feels about me. I want to be, but I wouldn't be so bold as to think I'm very special. But I think I know how he feels about Howard Hunter and Thomas Monson and Gordon B. Hinckley and Peter and James and John. Peter, who was crucified upside down. James, the first Christian martyr from the New Testament. You know that. It's in the book of Acts. Paul, beheaded, drawn and quartered and beheaded. Now, does God like Peter and James and John and Paul and Howard and Gordon and Isaiah and Ezekiel and Jeremiah and Daniel, prophets of captivity, prophets of persecution, prophets of trouble and trials of every kind? What we cannot say is when we suffer, God does not love us. We have to say, "Thy will be done."
and know when we don't know, when there are things we do not know. Remember this forever. If you don't remember anything else today, remember this. When there are times and questions where we do not know the answer, cling to the ones that you do know. And we know that God loves us. We know that God is merciful. We know He is just. He does not turn a blind eye. He does not turn a deaf ear. He is not unmindful of your tears or your sorrow or your desire to have a child. He is all of that and more and more and more. So that's what you cling to when there are questions where you just don't have another answer. Hang on to the things you do know. And above all and through all and overarching all is God's love for His children. If you can love those cute kids, I just keep wanting to stretch enough to say, what must it be like for His love? What could it possibly be like to kind of grasp divine love? And of course then I'm building up to the final and ultimate declaration. Who suffered more than anyone in time or eternity that we know of, whatever the plan was? Who suffers more than is speakable, than is expressible, than is comprehensible, than is absorbable, than is graspable? The living Son of the living God, the only perfect child who ever lived. Don't ever, please, please, do not fall victim to the temptation to say, well, I guess God doesn't love me. Because what on earth would that say about His love for His only begotten Son? We're going to say that? We're going to say that He's turned His back on the only perfect, obedient child He's ever had? Not likely. Not very darned likely. So these are times for faith. These are times for perseverance. Life is filled with times of trouble. I just ask us to cling to the wonderful examples that we've had, starting with the Savior and going down through virtually every figure I know how to point out here. I don't know if there were any really picnic stories in here. I missed them. They must have taken them out of my edition because everyone in here is a hard story. And I think that's for a reason. I think that's for a purpose. That somehow, and this is the part that I don't fully understand, and I don't ask you to just blissfully accept it and glide out of the room, but there is something at work in suffering that is exalting. Now that is not news anybody particularly wants to hear today, but I think it somehow must be doctrinal. That suffering is exalting. I don't know whether that's because it makes us more patient with others. Does it make us more sympathetic with other people who've got troubles? Does it make us more inclined to be godlike so that when our own kids in some universe somewhere are having a bad day, we can talk about it, we can remember? Is it part of our sympathy? Is it part of the expanding of our heart to where we're not smug and we're not self-centered and we're not trivial? I don't know. I think it's probably all of that. I think it's probably all of that, maybe, and more. But it is hard to read these, and it is impossible to read the life of the Savior without coming to the conclusion that suffering somehow is preparatory to exaltation because of the end product. So hang on
Just hang on and say your prayers and trust in the Lord. And lean against that pillar and trust and know from Elder Holland as a promise to you apostolically today that it'll never be removed, and someday, somewhere, sometime you'll have more children than you know what to do with. And I don't say that trivially, I say it prophetically. That with the eternal view and the long sketch of our plan of salvation, every blessing, 10-fold, 100-fold, 1,000-fold, will be given to us. But I think probably only when we've worked off our rough edges and been ready to receive it. Thank you for that heartfelt, very personal observation. Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Alguns de vocês já se perguntaram como manter a fé, como manter a perseverança em tempos de dificuldades. Muitos hoje estão fazendo essa pergunta. Por que isso está acontecendo? Alguns até questionam por que Deus permite que esse tipo de situação aconteça conosco. Então, por isso, nós transmitimos esse vídeo do Elder Holland, onde ele fala justamente sobre a forma que a fé ela nos fortalece. E hoje nós temos dois convidados especiais que prepararam, além de prepararem uma mensagem, para comentarem também sobre esse vídeo e sobre o ensinamento que o nosso apóstolo nos dá. Hoje nós teremos a honra de escutar a irmã Mirla Gabriele, e logo depois nós vamos escutar o irmão Caio Cadorim, que vão falar para nós um pouquinho como que nós podemos encontrar a fé e a perseverança, mesmo quando parece que tudo está difícil, mesmo quando parece que estamos no fundo do poço. Tá? Então, passar o tempo agora para a irmã Mirla, tá? E agradeço a todos por estarem aqui participando. E já convido a compartilharem, a convidarem seus amigos para virem assistir conosco, que tenho certeza que vai ser um banquete espiritual para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito lisonjeada, né, por fazer parte desse movimento, poder compartilhar sobre o Evangelho de Jesus Cristo por meio de uma mensagem simples. E ao analisar esse vídeo que foi compartilhado, que vocês acabaram de assistir, do Elder Holland, eu aprendi muitas coisas, mas eu gostaria de compartilhar pelo menos duas coisas que me chamaram bastante atenção e me fortaleceram. O Elder Holland, ele responde a uma pergunta de uma mulher que deseja ter filhos, e ela guarda os mandamentos, ela vai ao templo, ela faz todas as coisas importantes que é pedido que nós façamos. Né? Mas em um dos trechos desse vídeo, ele fala o seguinte, uma frase que me chamou muita atenção, que ele fala o seguinte, que existe algo no sofrimento que exalta, né? Que nos exalta. E essa frase me fez acreditar que realmente isso é verdade. Me faz acreditar que realmente nós vivemos o plano do Pai Celestial, né? O plano que Ele providenciou para nós, porque não é um plano fácil. E se nós formos comparar o plano de Satanás, o que ele queria que nós fizéssemos, não haveria progresso nenhum. Então, no
plano de Satanás, no plano do Pai Celestial, existem os sofrimentos, existem as provações, e isso é um meio para que nós possamos progredir, um meio para que nós possamos encontrar o Salvador e encontrar o próprio Pai Celestial nas dificuldades. E outra coisa que me chamou muita atenção, que ele falou o seguinte, que existe uma voz que ela vai te falar que você está sozinho no momento das dificuldades, né? Que o Pai Celestial, ele te abandonou, que ele não te conhece. E nós sabemos que essa voz é a voz da influência de Satanás sobre nós, para que nós nos sintamos sós, para que nós nos sintamos tristes. E isso não é verdade. O Pai Celestial, ele deseja nos acompanhar em cada passo da nossa vida, principalmente nesses momentos em que nós precisamos de ajuda, porque tem um propósito para as provações, né? E somos nós que temos que descobrir por nós mesmos o que eu tenho que aprender nesses momentos em que eu sou testada, em que eu gostaria de algo, mas ainda não consegui, não tenho, e estou sofrendo, estou triste por causa disso. Nós sabemos que se nós andarmos de mãos dadas com o Pai Celestial e Jesus Cristo, nós vamos ouvir a voz dele em vez de ouvir a voz de Satanás. Mas quando nós ouvimos essa voz que nós estamos sozinhos, que o Pai Celestial ele não nos conhece, nosso coração passa a deixar de ver as bênçãos do Pai Celestial na nossa vida. A gente passa a agir de forma mais natural, a gente não consegue ver o que o Pai Celestial faz por nós todos os dias. E se nós formos analisar a nossa volta, nós temos tantas coisas para agradecer. E isso enche nosso coração de gratidão e nos ajuda a entender que o Pai Celestial ele sempre esteve com nós. Que esse momento em que nós passamos por dificuldades, ele vai servir para o nosso progresso. Isso faz parte do plano dele, para que nós possamos adquirir as qualidades, as virtudes que ele quer que nós adquiramos. E no plano de Satanás não tem nada disso. Nada no plano dele vai nos exaltar. Iria nos exaltar, assim como no plano do Pai Celestial, né? Tem uma escritura em Doutrina e Convênio 122, que o Senhor ele dá um conselho a Joseph Smith, 122, do 7 ao 8. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala o seguinte, no 7 ao 8. E se fores lançado na cova, ou nas mãos de assassinos, e receberes sentença de morte, e se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, e se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, e se os céus se abrirem de escuridão, e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Então, nós vemos aqui que Jesus Cristo estava passando por um momento difícil. E o Senhor, nessa revelação, ele fala assim, ó, vai acontecer muitas coisas na tua vida. E elas servirão de experiências para ti. Porque o próprio Salvador, ele desceu, ele passou por essas coisas, ele passou por sofrimentos, por tristezas, por provações, e ele foi exaltado ao lado de Deus, né? Então, nós também temos que passar por isso para nos tornarmos como Deus é, como Jesus Cristo é. Adquirirmos um pouco do que eles são. Esse é o processo e isso me deixa muito grata. Eu sei que o caminho não é fácil, mas isso me dá certeza de que eu estou do lado certo, né? De que sim, se nós acreditarmos que o Pai Celestial, ele nos ama, vai ser mais fácil o caminho quando nós passarmos por esses tormentos, essas turbulências. Eu sou muito grata pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu sou muito grata por ser conduzida por Deus, por meio das Escrituras, por meio dos profetas, e por saber que eu não estou sozinha. Nós não precisamos passar por momentos difíceis sozinhos. Nós temos o próprio Salvador, o próprio Pai Celestial para nos guiar. E esses são meus comentários, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Posso entrar já, presidente? Bom, boa tarde, irmãos. Muito obrigado pelo tempo. É uma satisfação, uma honra muito grande para mim poder compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, um pouco da minha vivência. Este ano completo 49 anos e realmente aprendi muitas coisas com a vida, e muitas coisas da forma mais difícil, vamos chamar assim, de uma certa forma, através dos tropeços, dos erros, e foi indo aqui, ali, lá, colar, que em cada tombo, vamos chamar assim, o Senhor me ensinou coisas distintas, específicas, para mim, naquele momento que eu estava vivendo. Isso, para mim, foi muito gratificante, me faz parte de quem eu sou hoje, do que eu sou, do que eu me tornei até aqui. E muito disso tem a ver com esse vídeo de Elder Holland. Muito disso, muito mesmo. Gosto e gostei muito da parte dele, onde ele diz, sofro muito, acho que Deus não me ama. Gente, ele clama, Elder Holland falou 3 vezes, não caiam nesta armadilha. Deus ama a todos nós, e ele permite que nós tenhamos as dificuldades para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento, para que a gente possa, sim, desse jeito, dessa forma, desta maneira, nos achegarmos mais a Ele, mostrarmos, através das dificuldades, que nós dependemos cada vez mais dEle. Eu queria, diante desse início, gostaria de compartilhar com vocês um testemunho que eu adquiri numa das ocasiões em que eu estava com uma dificuldade bastante grande na minha vida. Eu fali já uma vez, pelo menos, financeiramente, e como alento, como consolo, o Senhor me deu uma escritura. Ele nunca me abandonou. Em todos os momentos da minha vida, o Senhor nunca me abandonou. Nos momentos mais difíceis, eu confesso que até me carregar no colo, me senti que eu fui carregado. A escritura que eu queria compartilhar com vocês está em Doutrina e Convênios, no capítulo 50, verso 41 e 42. Não temais, filhinhos. Olha como o Senhor nos chama aqui, como ele se reporta a cada um de nós. Não temais, filhinhos, porque sois meus, e eu venci o mundo. E fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. Se nós temos aqui um consolo e uma promessa, é diante dessa situação que nós temos que ter em mente. O próprio Salvador Jesus Cristo está me dizendo que eu não serei perdido. Ele está me dando uma promessa. Então eu tenho que ter isso como um horizonte, um rumo, uma direção, uma meta, poder estar na presença de Deus junto com Jesus Cristo, baseado numa escritura dessa. Mateus, por gentileza, eu acho que poderia botar aquele vídeo para nós depois voltarmos apenas como uma introdução, para depois a gente poder voltar, né? Ok, só um momento, por favor. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella, você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo.
Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, falei, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora.
Travou o vídeo, Mateus. Acabou o vídeo lá, Mateus. Mateus. Ok. Pessoal, muito obrigado por vocês terem prestado atenção. Talvez dê algum delay aí, a gente está aprendendo ainda com essa tecnologia toda aí, né? A gente não é profissional nenhum da área e estamos aí tentando se ajudar. Mas, diante desta situação como um todo, que nós vimos aí Mário Sérgio Cortella nos ensinando sobre a vaca não dá leite, nós temos que tirar o leite, e ele fala isso muito bem, de um princípio muito ético do serviço, do trabalho, do princípio do esforço de cada um, né? Nós podemos, eu não quero me delongar em várias escrituras, mas nós podemos fazer um comparativo aqui com Doutrina e Convênios, seção 58, né? Aquela situação, o que nada faz, pura e simplesmente perde as suas recompensas. É o resumo lá a seção de Doutrina e Convênios 58. Então, o Senhor nos deu talento, nos deu condições, nos deu ânimo, disposição, força, garra, determinação, inteligências para a gente lutar, para a gente buscar, para a gente inovar, para a gente ser resiliente, ter a capacidade de absorver o impacto, sofrer com aquilo, mas voltar melhor, ser maior, melhor, sair dessa pandemia maior no sentido de mais inteligente, mais capaz, mais forte, mais audaz, mais vivaz do que a gente entrou nela, né? Uma frase que Elder Roland citou ainda me chama muito atenção. Quanto mais justo eu for, mais sofrimento eu terei. Eu tenho que ter isso em mente. Isso é nobre. O sofrimento, ele me enaltece. Ele citou uma outra frase, dizendo assim, que a Mirla citou isso também. Existe algo em ação no sofrimento que exalta. Irmãos, nós precisamos entender isso profundamente. Não podemos nos permitir errar. Olha que citação que nós podemos fazer, este comparativo com esta escritura agora. Mateus, capítulo 13, versículo 23. O Senhor, agora, dentro dessa analogia como um todo, vamos trazer isso para nós, para a nossa realidade. Nós, membros da igreja, ativos, fiéis, diante de toda essa pandemia, estamos aqui. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra, ou seja, nós, membros da igreja, ativos, fiéis, dizimistas integrais, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30.
Não importa a quantidade de frutos. O que importa é que eu tenho que dar a minha quantidade que eu sou designado. Eu não sei isso. Tá, mas quem que vai me dizer? Senhor, me revela. Eu preciso saber quais são os frutos, qual é a quantidade de frutos que eu tenho que dar. O que tu espera de mim como teu filho, como teu servo, como fiel membro que um dia quer voltar à tua presença? Eu tenho que prestar contas disso. Então, esse é um ponto que nós temos que levar em consideração. Gostaria de convidar os irmãos a pular para Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pela piedade, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ele não está dizendo assim, ó, eu quero pegar aqueles que estão gozando a vida, aqueles que estão, sabe, abrindo, sei lá, estão nos seus deleites. Não. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem, irmãos? Para mim. O que Deus quer de mim? Diante de toda essa pandemia, diante de todo esse sofrimento, diante de todas essas calamidades, tudo que eu estou passando, o que Ele quer de mim? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que passar? E eu não vou sair dessa situação se eu não aprender alguma coisa. Moroni 10, capítulo 5, e pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, Deus, o que tu quer de mim? Basta eu pedir e Ele vai me responder. Tem uma citação, um ex-presidente da FEComércio, aqui no estado do Rio Grande do Sul, chamava-se, já falecido, Roberto Sabadini. Ele sempre dizia uma frase que, em todas as suas reuniões, que felizmente tive o privilégio de participar de várias delas: quem faz a mesma coisa sempre só faz uma única coisa: mesmice. Então, irmãos, nós precisamos mudar, precisamos nos transformar. Não vamos, sincero e honestamente, esta é a minha visão, nós não vamos voltar a sermos como éramos antes de março de 2020. Não vamos. O mundo mudou. Eu preciso me adaptar, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. E eu não vou mais ser como eu era antes. O mundo não vai mais ser. A escola da minha filha não vai mais ser como era antes. As reuniões na igreja talvez não serão mais como eram antes. Eu preciso me adaptar. E eu, como ser humano, como homem, como pai de família, como filho de Deus, eu tenho esta capacidade de evolução e de estar sempre atento a isso. Da minha parte, para encerrar, eu gostaria de citar quase na mesma escritura que a Mila citou, mas é a mesma experiência, quando Joseph Smith estava preso ainda lá na cadeia de Liberty, se não me engano, se não me foge a memória, na Doutrina e Convênio, seção 123, essa escritura o presidente da Estaca nos deixou ela na reunião do Sumo Conselho domingo passado. Doutrina e Convênio, seção 123, verso 17. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente. Olha o cenário. Joseph Smith está preso durante um longo período. E olha como ele enxerga e o desafio que ele traz para cada um de nós. Nenhum de nós está preso. Todos nós estamos com dificuldades. Todos, absolutamente todos nós estamos passando por várias dificuldades. Mas nenhum de nós está preso. Nenhum de nós está longe da sua família e dos seus, como Joseph Smith estava. E olha como ele aborda essa passagem aqui. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço.
quero tão somente dizer aos irmãos que semana passada, semana retrasada, uns 15, 20 dias atrás, eu tive o meu momento de dúvidas, meu momento de medos, meu momento de incertezas, os meus momentos em que eu estava cedendo ao meu homem natural. Mas durante muitos momentos, eu me via cantando hinos. Me via eu mesmo tendo hinos que nem eu mesmo consigo entender por quê. Os hinos estavam vindo na minha mente, hinos como confie em Deus, não desiste, seja forte, seja firme, aguenta que isso logo vai passar. E, irmãos, quero confessar para vocês, não posso aqui dizer em detalhes, não seria justo comigo, com a minha família e com ninguém, mas milagres existem. O Senhor quer tão somente entender até que ponto nós somos obedientes e até que ponto nós somos fiéis aos seus convênios e aos seus mandamentos. Eu sei disso por mim mesmo, porque sou testado e sou provado, e é nos momentos mais difíceis que o Senhor sabe quem são os seus verdadeiros discípulos. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele escuta as nossas orações, eu sei que Ele está lá assim, ó, de braços abertos, esperando que a gente tão somente dobre nosso joelho e clame a Ele por atenção, por carinho, por revelação, para que a gente possa sobrepujar essas dificuldades e que a gente possa talvez pedir força, pedir ânimo, pedir coragem. Ele está lá pronto, Ele vai conceder isso para nós. Ele não vai se negar a isso, tenho certeza absoluta. Jamais Ele vai se negar a isso. Mas Ele também jamais vai permitir que a gente saia do problema sem que nós sejamos uma pessoa diferente. Eu preciso evoluir. Vaca não dá leite. Nós temos que ir lá e tirar o leite. E tem que, para tirar o leite, como disse Mário Sérgio Cortella, muitas vezes a gente tem que ir lá na estrevaria, se sujar todo, pisar lá no esterco, lá, se lá, sabe, aquele trabalho, levantar cedo, 3, 4 horas da manhã, bem como ele citou, fazer todo aquele trabalho árduo para poder ter as bênçãos depois. Compartilho com vocês o meu testemunho destas verdades. O trabalho engrandece e enaltece o homem e aproxima o homem de Deus. Sejam industriosos. Desculpa, só me lembrei de uma coisa. Fiquem atentos a isso. O nosso ministro da Economia, ele recentemente declarou que o que mais vai faltar são empreendedores. O governo vai caçar empreendedores e vai ajudá-los a promover empreendedorismo. Isso é nosso, isso é nato nosso dos membros da igreja. Vamos ficar atentos. Talvez o próprio Senhor quer que a gente seja mais empreendedor. Vamos duvidar disso. Vamos questionar a Deus. Vamos buscar dele o que ele quer de nós. Meu testemunho, minhas palavras, minha mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, agradeço então a irmã Mirla, ao Caio, ao irmão Mateus, que fez com que toda essa nossa transmissão fosse possível. Hoje pela manhã eu compartilhei uma citação com os irmãos que fala também um pouco a respeito disso. Que fala que os últimos dias não são para os fracos de coração ou espiritualmente fora de forma. Haverá dias nos quais se sentirá derrotado, exausto e como se tivesse sido bem surrado pelo chicote da vida. As pessoas que ama o desapontarão e você os desapontará. Provavelmente lutará com algum tipo de apetite mortal. Alguns dias parecerá que o véu entre o céu e a terra é feito de concreto reforçado. E você pode até encarar uma crise de fé. De fato, pode contar com desafios que testam seu testemunho e sua fé. O simples fato é que nosso Pai Celestial não recomendou Eva, ou Moisés, ou Nefe, ou incontáveis outros
magníficos exemplos para essa dispensação. Ele recomendou você e recomendou eu para essa dispensação. E vocês acham que Deus teria deixado os últimos dias ao acaso, mandando homens e mulheres com os quais não poderiam contar? Irmãos, é óbvio que não. Se nós estamos vivenciando essa época, se os momentos estão difíceis, se está tudo tumultuoso, parece que estamos no fundo do poço, irmãos, eu presto meu testemunho que nós somos a geração para essa época. Nós somos os escolhidos para vencer os desafios de agora. Como foi citado pela irmã Mirla e pelo Caio, nós não devemos de enfrentar isso sozinhos. Nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo para nos ajudar a enfrentar juntos. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de uma escritura que está em Mateus 11, 28, onde o Senhor ele nos faz um convite e eu acho que nós deveríamos de fazer o uso desse convite do Salvador para cada um de nós. Ele fala assim, em Mateus 11, versículo 28 até o 30, ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o nosso Salvador, ele está nos convidando a nos achegarmos mais a ele. Ou seja, o grande segredo, quando nós estamos com um grande desafio, é nós nos chegarmos mais ao Salvador. Ele, assim como foi citado anteriormente, ele não nos abandona. Mas nós, às vezes, no nosso sentimento de incerteza, de insegurança, nós deixamos o nosso Salvador de lado. Então, o Salvador Jesus Cristo, ele nos convida a nós pegarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições e colocarmos sobre ele. Ele é a rocha, ele que vai nos dar a força e que vai nos nutrir. Irmãos, eu sei que Cristo ele nos ama e que nós vamos sair mais fortes dessa situação. E que tudo que nós estamos passando hoje vai servir para nós olharmos para trás e contar para os nossos futuros parentes como nós fomos valentes e como nós fomos guerreiros e como nós exercemos a nossa fé com grandiosidade. Assim como aconteceu na época das Escrituras, mais específico lá em Mosias 5, em que o povo eles se reuniram, em Mosias 5, versículo 5, depois eles ficaram um longo tempo sem se encontrarem, eles se encontraram de novo e todos estavam muito felizes, e o Senhor principalmente porque encontrou um povo que estava disposto a fazer convênios, a cumprir com a vontade e a obedecer aos mandamentos de Deus. Então, que esse período ele seja um momento de nós refletirmos quais são os pontos que nós podemos melhorar, quais são os objetivos que nós queremos. Aquelas pessoas que estão buscando o Espírito, eu tenho certeza que estão aproveitando essas oportunidades para aprenderem novas coisas online, né? Eu, por exemplo, estou aprendendo a mexer com tecnologia que eu não sabia. Outras pessoas estão fazendo cursos online, inclusive criando negócios online, né? Então, o Senhor ele vai dar sabedoria para todos, né? Ele vai nos tornar mais fortes. Então, muitas coisas que nós não sabíamos antes, nós sabemos agora. Eu sei que esta é a igreja de Jesus Cristo. E se nós clamarmos a Ele com todo o nosso poder, com toda a nossa força e com real intenção, Ele vai nos abençoar. E nós vamos sair dessa situação mais fortes. E quando nós nos reunirmos, eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza
que se nós estivermos fazendo nossas leituras das Escrituras em casa, estudando o Vem Segue-me, fazendo orações em família, abençoando o sacramento em nosso lar, procurando ministrar aos nossos irmãos, seja online ou seja pessoalmente, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos nos tornar pessoas ainda mais fortes. E quando nós nos reunirmos, nós vamos ter famílias mais poderosas e mais prontas e aptas para levar o Evangelho a mais pessoas e para fortalecer mais pessoas. Eu tenho certeza disso. Nós temos uma liderança, temos um profeta que preparou tudo para que hoje nós possamos estar conseguindo nos reunir em nossos lares com a mesma intensidade, com o mesmo poder e com o mesmo amor que nós nos reunimos nas capelas. E eu tenho certeza que esse período é um período para nós nos fortalecermos e voltarmos mais grandes ainda. Tá? Esse testemunho eu compartilho com os irmãos e agradeço a presença de todos. E agora então nós vamos escutar um último hino de encerramento e convido os irmãos a compartilharem essa mensagem com seus amigos enfim, e curtirem também a página do Ramo Serrano, que nós vamos estar sempre procurando compartilhar o Evangelho com vocês e abençoar a vida das pessoas através da rede social. Muito obrigado a todos, um bom fim de semana e que o Pai Celestial possa guiá-los e abençoá-los. Então essa mensagem nós deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.